Prezados amigos da internet, prezados companheiros do marketing multinível, queridos divulgadores de jornada da Telex Free, eu também sou um divulgador dessa empresa. O meu nome é Carlos Castilho, já tenho divulgado vários vídeos a respeito da questão jurídica que cerca essa empresa, junto ao Ministério Público do Acre, à Justiça do Acre, enfim. Tenho feito algumas participações como convidado, dentro da TV Telex Free ao longo dessa semana, e acima de tudo tenho trabalhado muito em prol da nossa empresa para tentar levar um pouco mais de tranquilidade aos nossos amigos divulgadores, para que não se desesperem imotivadamente, e sobretudo me sinto no dever até de fazer esse vídeo em pleno domingo. Deixei minha família com a minha sogra, eles estão lá, e estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Gravei um outro por mais de 1 hora, e o microfone do outro laptop apresentou defeito e não saiu o áudio adequadamente. Portanto, vou refazer novamente com o maior carinho, com a maior disposição do mundo, para levar esses esclarecimentos que entendo serem de fundamental importância para que vocês se tranquilizem. E esse vídeo que farei já vai fugir um pouco dessa questão técnica em si do processo. Não vou adentrar a nenhuma questão processual, até porque estamos em semana de aguardo de prazos, cumprimentos de prazos. O Ministério Público ainda continua com o processo em seu poder, fazendo as contrarrazões de recurso especial, e deve entregá-los no máximo até terça-feira. Agora essa data correta, já me retratei em relação a isso. Então o prazo de 15 dias para as contrarrazões de recurso especial vencem na terça-feira, dia 10. Portanto, essa é a nossa situação processual de momento, além de uma medida cautelar que foi interposta, que foi colocada pela equipe jurídica, junto ao Tribunal Pleno, daquele estado. Já expliquei que Tribunal Pleno é a dissolução, entre aspas, momentânea das câmaras de julgamentos dos desembargadores, e formam um conjunto só de juízes, de desembargadores. Por isso que chama Tribunal Pleno. São todos os elementos daquela casa que vão fazer um julgamento. Pois bem, esse vídeo visa me posicionar de maneira particular sobre um assunto que tem apavorado as pessoas na internet, tem levado pânico a algumas outras que estão preocupadas, pensando que serão presas, porque existem pessoas, infelizmente, considero-as, com todo respeito, irresponsáveis até, na medida em que não fazem uma análise criteriosa, com conhecimento de causa, a respeito de determinado assunto, e simplesmente leem um artigo do Código Penal e já colocam na internet como se tivessem descoberto a roda, como se achassem a chave de todo o problema que cerca a nossa empresa. O caso é complexo. É preciso ter uma reflexão serena e madura, sobretudo madura. Então, a interpretação da lei, ela tem uma ciência particular própria, que se chama hermenêutica. Eu fiz questão aqui de separar a respeito do que é hermenêutica, analisar, sob o ponto de vista do estudo de interpretação do texto, determinado corpo da lei. É preciso refletir o que está escrito ali, desdobrar-se os seus entendimentos para fazer a análise criteriosa, porque senão você será induzido ao erro. Então, muito cuidado com a interpretação dessas leis. Isso vale tanto para o Brasil como em qualquer parte do mundo. A hermenêutica é um ramo da filosofia. Ela estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação ou à teoria e treino de interpretação. A hermenêutica tradicional, que inclui a hermenêutica bíblica, estou lendo aqui no Wikipedia, ou Wikipédia, como preferem alguns, se refere ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas de literatura, religião e direito. Então, direito se recorre à hermenêutica para fazer os estudos de seus textos para a correta interpretação do que literalmente eles querem dizer.
para não dar margem a erros. E é muito importante a hermenêutica no direito. A hermenêutica moderna ou contemporânea engloba não somente textos escritos, mas também tudo que há no processo interpretativo. Isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação, assim como aspectos que afetam a comunicação, como proposições, pressupostos, o significado e a filosofia da linguagem e a semiótica. A hermenêutica filosófica refere-se principalmente à teoria do conhecimento de Hans-Georg Gadamer, como desenvolvida em sua obra Verdade e Método, e algumas vezes a Paul Ricoeur, não sei como é que se pronuncia corretamente, mas deve ser isso. Consistência hermenêutica refere-se à análise de textos para explicação coerente. De novo, consistência hermenêutica refere-se à análise de textos para explicação coerente. Uma hermenêutica singular refere-se a um método ou vertente de interpretação. Mas a frase importante do que é hermenêutica é que refere-se à sua consistência está pautada na análise de textos para explicação coerente. Então, meus amigos, infelizmente ou inadvertidamente, como eu prefiro, há textos, vídeos espalhados pela internet criminalizando as pessoas que fizeram alguns cadastros em redes internacionais. Equivocadamente criminalizadas. Não há motivo para pânico ou qualquer temor. E isso ficará demonstrado aqui. Eu não estou aqui para induzir as pessoas a fazer seus cadastros no interior ou qualquer coisa que o valha. Não é essa a minha intenção. Mas derrubar essa teoria falsa de que há o cometimento de crime por falsidade ideológica. Não faz o menor sentido. Como diria Sepúlveda Pertence, após as explicações e as reflexões que faremos, chega a ser escolar criminalizar esses cadastros como criminosos, não é? Ou, com perdão aí da repetitividade das palavras, né? Criminalizar essas atitudes das pessoas é um absurdo, é uma teratologia, como se diria em direito, é uma monstruosidade. Fiquem tranquilos, não há motivo para tanto. E vou fazer essa análise de maneira serena, de maneira tranquila, entendendo ainda que, para rebater alguns argumentos aí de maneira pessoal, esse é um vídeo pessoal, não vou levá-lo, quis fazê-lo aqui antes, né, não diretamente na TV Telex Free, onde sou convidado, por ser um assunto complexo, um assunto que demanda o aprofundamento da sua análise, então reflexões. Então eu preferi começar dessa forma e assumir uma posição pessoal. Lá existem outras pessoas, existe envolvimento e autorização da empresa para que aconteça aquele evento, né? Então eu não vou ser leviano e levar isso para dentro da TV, pelo meu acesso como convidado, para levar um posicionamento pessoal de maneira tão profunda num caso tão importante como esse. Mas posso refletir esses comentários lá sem problema nenhum. Repito e repiso, é um posicionamento particular. Estou assumindo essas reflexões. Já há alguns dias venho refletindo tudo isso, tentando formatar alguma ideia, alguma situação, e fui bombardeado literalmente quando fui, de perguntas é claro, quando fui a São Lourenço da Mata, segunda-feira passada, não é, mais precisamente no dia 2 de novembro, 2 de setembro, perdão, ainda faltam 2 meses, calma, 2 de setembro, em que estive lá, fui acolhido por aquele povo maravilhoso, pessoas fantásticas, mas expliquei sobre o processo, a situação em que nos encontramos, onde estávamos, para onde iríamos e tal. No entanto, tomou corpo a inquisição. As perguntas foram todas polarizadas se seria adequado, legal ou ilegal fazer cadastro fora do país.
Pois bem, a minha reflexão naquele momento, era até onde eu poderia ir, foi uma pergunta muito singela. Meu irmão, você já comprou fora do país algum produto? Você já recebeu um produto que vem de fora na sua casa, com os impostos evidentemente devidamente recolhidos? Como é o meu caso, fiz muitas compras. Já fiz compras em produtos chineses, aqueles badulaques malucos, coisas de tecnologia. Já fiz compras nos Estados Unidos, né, coisas que meu filho às vezes gosta de um boneco, outro que não tem aqui, a gente pede para trazer, não é tão caro. Enfim, e recebi na minha casa. Fui até o correio, paguei os impostos que eu tinha que pagar, sem problema nenhum. Não vejo razão nenhuma para essa celeuma, porque eu estou comprando os meus VoIPs no mercado americano. Se a empresa permite que eu compre os meus VoIPs lá, ela é solidária comigo. Ela valida os meus dados que lá eu coloco. Vou adentrar nessa situação agora, daqui a pouco, a respeito disso. E quero dizer também que nas minhas andanças, quando as pessoas me perguntam, pelo Facebook até, ou mesmo presencialmente, quando vou em alguma apresentação ou palestra, enfim, falar a respeito da questão jurídica da empresa, algumas pessoas têm me dito que tem vergonha de ser brasileiro pelo que está acontecendo com a empresa e tal. E pessoas que fazem vídeo também dizendo que tem vergonha de ser brasileiros e estão em não sei aonde, em outros locais, e falam com orgulho do país onde estão, e devem fazê-lo mesmo. Se você adotou um novo país, deve fazê-lo. Afinal, esse país te acolheu, te deu oportunidade. Eu acho que eu tive aqui só um momento de parada do computador, ele entrou em espera e eu achei que ele estava desligando. Pois bem, me perdoe. Vamos em frente. Então, acho que você deve mesmo abraçar o país que você escolheu, ele te deu oportunidade, sem problema nenhum. Mas não nos julgue. Não ache, porque você está num país melhor, mais evoluído economicamente, que aqui nós, como chamam aí os cucarachas, somos desonestos, ainda estamos nessa fase de jeitinho brasileiro. É claro que existem pessoas assim, aqui e aí também, onde quer que seja. O problema não é a nacionalidade, não. O problema está no ser humano, está na nossa essência imperfeita. Oportunistas. É assim que funciona, infelizmente. E eu não sou o arauto da perfeição, nem quero dizer que eu sou o maioral, de maneira nenhuma. Eu tenho os meus defeitos, também erro. Então não vou apontar o dedo a ninguém, tendo como máxima aquilo que um grande filósofo e mestre do passado nos ensinou: atire a primeira pedra quem nunca errou. Então é fácil a gente pegar o erro alheio e malhar a pessoa, e falar mal, e criticar. É uma beleza, é uma delícia, né? Afinal, quem errou foi o outro. Então fica muito mais cômodo, não é? Eu não estou aqui defendendo nenhum lado e nenhum outro, de ninguém. Acho também que a divulgação precipitada, esfuziante dessa possibilidade de fazer cadastros diretos com a empresa lá nos Estados Unidos, eu acho que foi inadequado. Inadequado na medida que não respeitou a dificuldade dos nossos irmãos divulgadores. Eles estão faltando, com falta até do alimento à mesa. Então foi inadequado. Então seria muito fácil se eu tivesse aqui centenas e centenas de dólares ou reais que eu tivesse já ganho nessa empresa maravilhosa que nós fazemos parte, falar com toda a pompa: olha, voltou, agora podemos comprar direto do mercado americano os nossos VoIPs. Meus amigos, seria um desrespeito. Eu acho que seria ótimo para mim, mas não é o meu caso não. Por isso que eu sempre digo, eu sei o que vocês estão passando. Que eu passo também, tenho família, tenho filho, escola, enfim, tem todo o meu padrão de vida que a gente sempre quer manter. Então eu sei o que vocês estão passando. Então eu não faria isso de maneira nenhuma. Se eu fosse essa pessoa, não convém citar o nome, cada um é dono do seu juízo, ninguém é criança, todos são adultos. Eu pediria perdão, eu pediria desculpas a todos vocês que não podem, de maneira nenhuma, investir novamente na empresa. Não porque não o querem, porque não dá. Muitos estão aí comprometidos financeiramente com bancos, com várias situações. Eu sou mais um, só isso. Portanto, eu entendo exatamente tudo que vocês estão passando, meus irmãos. Bom, não quero aqui dar ibope, dar audiência a determinadas situações, mas
O assunto que será abordado ele é polêmico, não é? Vou assumir uma posição, repito e repiso, particular, uma posição que eu acho que é um momento apropriado, dado o momento, dado o pânico que se espalhou pela internet, as pessoas me perguntando sobre esses cadastros, alguns criticando, outros achando que é ótimo, enfim. Então eu costumo dizer o seguinte: cada um fará, em direito é uma ciência espetacular e existe hermenêutica para a interpretação, mas sempre será uma interpretação. Então é possível se teorizar tanto do lado a favor de se fazer os cadastros, como contra se fazer os cadastros. Cada um vai seguir a sua consciência, o seu desejo, como entender. Então, não cabe a mim julgar quem quer que seja. Não estou aqui para me posicionar contra esse ou aquele. Apenas acho inadequado que nós sejamos taxados, que nós sejamos simplesmente rotulados como criminosos. Isso chega a ser imaturo, como eu já disse. Pois bem, meus amigos, nessa reflexão tenho recebido perguntas, pareceres, impressões, opiniões. E, em especial, eu recebi um parecer, um posicionamento que me foi, digamos, identificado como Mário Fagundes. Eu não sei se isso seria o seu nome correto e a sua alcunha, o seu apelido, Mano Mário Fagundes. Eu não sei se a origem do texto é, mas eu preciso dar o crédito, porque ele não é meu. O que eu disse até agora era, sim, o meu coração, as minhas impressões. Mas o que vamos abordar agora, daqui para frente, eu vou ler textualmente, né, como se diz em juridiquês, in verbis, ipsis literis, ou seja, textualmente cada vírgula, cada palavra. E vou dar e comunicarei o meu parecer, a minha impressão. Isso daqui reflete de maneira completa tudo aquilo que eu penso e acho a respeito desse assunto. Então, portanto, não posso me apropriar de um texto alheio que converge com aquilo que eu penso. Eu preciso sim dar o crédito a quem de direito. Eu quero deixar registrado aqui ao meu amigo Rafael e ao Wellington, lá de Recife, lá de São Lourenço da Mata, grandes líderes que dão todo o apoio lá para a sua equipe. Quero agradecer demais a vocês por terem me trazido esse texto em mãos, né, e comunicado dele. Ele já virou fogo de palha na internet, portanto não há nenhum ineditismo aqui, mas quem não souber ainda vai ouvir de mim as minhas impressões jurídicas a respeito disso. E isso acho que aos meus queridos amigos divulgadores que têm me acompanhado pela TV, aí pelo Facebook, talvez tenha alguma importância. Eu espero realmente poder colaborar, porque além de ler eu vou interpretar determinadas coisas aqui, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Então diz assim: a Impactus foi formalmente intimada de uma liminar que bloqueia suas atividades e, consequentemente, o seu IP, a sua plataforma de dados, o seu banco de dados. A Telex Free INC Estados Unidos sequer foi citada na intimação ou liminar, e mesmo que tivesse sido, de nada valeria, porque se trata de uma empresa legalmente estabelecida em solo americano, onde a lei brasileira não vale nada, não tem alcance nem validade jurídica. Isso é perfeito. Vale lembrar que a Impactus tem um contrato com a Telex Free, mas alguns podem dizer: peraí, mas o Carlos Vanzeler, o James Merrill tem parte dessa sociedade na Impactus. O Carlos Costa eu acho que não tem nada lá nos Estados Unidos. Isso para mim também não me importa, eu não estou atrás desse tipo de informação e não me interessa. O importante é dizer o seguinte: que a entidade jurídica, seja quem for os seus sócios, no Brasil nada tem a ver com a entidade jurídica que existe nos Estados Unidos. São duas empresas absolutamente diferentes, sob leis diferentes, diga-se de passagem. Vamos imaginar que a Volkswagen, empresa que é próxima à minha casa, aqui do lado, que tivesse algum tipo de problema jurídico, ou seja o que for aqui no Brasil. Isso não quer dizer que a lei brasileira iria fechar a Volkswagen na Alemanha. De maneira nenhuma, não tem a menor possibilidade. Da mesma forma como acontece com a Telex Free. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos. Cara, são países absolutamente diversos, soberanos, cada um com a sua cultura, seu povo,
enfim, suas leis, seus sistemas políticos, judiciário, independente, legislativo, enfim. Então, isso aqui é mais profunda verdade, não há que se falar. Alguns até me perguntaram se a justiça poderia fazer alguma coisa contra a empresa nos Estados Unidos. De maneira nenhuma. A Impactus não tem como ser responsabilizada por novos cadastros realizados fora do seu próprio banco de dados, fora da sua plataforma, fora do seu IP, ou seja, sem qualquer intervenção ou intermediação por sua parte, porque os novos cadastros se deram através do banco de dados e IP da empresa americana. É exatamente isso. O contrato que você fizera daqui com a empresa americana, com a Telex Free, INC ou INC, como talvez seja em inglês, não é? Mas o que importa para nós é isso. Não tem nada a ver uma coisa ou outra. Trata-se de uma relação direta entre as pessoas e a empresa americana, que são livres para contratar entre si. Então não resta dúvida, acho que por si só esse parágrafo já diz tudo. As autoridades brasileiras podem e devem investigar. Podem e devem conduzir pessoas para que prestarem esclarecimentos. Afinal, desconfio que seja Impactus que esteja por trás, ou intermediando esses novos cadastros. E se fosse, aí sim ela teria descumprido a liminar, meus amigos. Aí sim deveria ser responsabilizada, inclusive criminalmente, por desobediência à ordem e à sentença judicial. Porém, é juridicamente impossível responsabilizar a empresa Impactus por descumprir liminar, porque a empresa não descumpriu nenhuma liminar, nem está maquiada, tudo está sendo feito diretamente pela Telex Free americana. Mesmo porque a Telex Free INC, ELA, Estados Unidos da América, foi legalmente constituída e já operava muito antes da liminar que bloqueou a Impactus, e já contava com inúmeros cadastros de brasileiros desde o início do ano lá nos Estados Unidos, de modo que a Telex Free INC em nada alterou seu procedimento de cadastro. Após a liminar, que recaiu sobre a Impactus, continua fazendo os cadastros normalmente, tal como já fazia desde sempre, desde antes da liminar. Portanto, meus irmãos, pode haver aí uma relação de sociedade da empresa americana, dos membros societários dos americanos, em ter também parte de sociedade aqui no Brasil? Podem, perfeitamente. Se não pudessem, não teriam feito. Agora, que não se confundam as personalidades jurídicas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o famoso futebolista e artilheiro dos anos 70, Dadá Maravilha. Cada coisa no seu lugar. Aí escreve aqui meu amigo Mano Mário Fagundes, que o meu grande amigo Rafael me trouxe as informações. Estou louco, não vejo a hora de ser conduzido a uma delegacia para prestar meus esclarecimentos e esfregar na cara deles tudo isso. Não podem fazer nada. É juridicamente impossível responsabilizar pessoas ou a Impactus, e se o fizer, será apenas um atestado de burrice e de abuso de autoridade. Pois bem, ele foi um pouco incisivo, atestado de burrice, autoridade. Ok, é o que ele acha. Mas eu acho que seria um abuso de autoridade, sim. Um absurdo teratológico, como se diz em juridiquês. Mas, no nosso caso específico, Telex Free, sabemos que o princípio de Pareto se faz presente, como eu já disse. 20% jurídico e 80% político. E político empresarial, vamos chamar assim, não é? É o famoso bloqueio de mercado, como tem dito meu amigo Giovanni em suas aparições na TV Telex Free. Pois bem, beleza, vamos ao artigo 299, diz aqui ele, do Código Penal Brasileiro de 1940. Agora vou ler em verbos o texto do artigo citado. Omitir, que quer dizer esconder, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Esse é o texto que versa sobre falsidade ideológica. O que é falsidade ideológica? Vou ler novamente.
Vamos respeitar a ordem dos fatos. Deram importância à apenação para criar o pânico. Eu dou importância ao texto que versa a lei. Para não criar o pânico, não há motivo para pânico. Vamos novamente. Omitir, que quer dizer esconder. Em documento público ou particular, contratos, documentos, o que pode ser. Declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Agora vem a penação que não tem a menor importância. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. E reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então, aí vem o parágrafo único. Vamos lá. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena na sexta parte. Por exemplo, vamos supor que você compre um carro furtado, quer alterar o chassi, altera, quer tirar o documento no seu nome. Vamos imaginar uma situação hipotética dessas. E lá a pessoa precisa da vistoria do carro. Aí você consegue subornar, por alguma razão, o vistoriador lá do Ciretran. E ele vai lá e atesta que aquilo é verdadeiro. Aí você tira um documento verdadeiro junto àquele órgão e tal. Enfim, isso é a participação do funcionário público. Esse cidadão, se pego ou se pego, ele será condenado a 1/6 a mais daquilo que ele foi condenado de prisão. Se ele pegou 3 anos, ele vai receber aí 1/6 a mais na sua apenação por ser funcionário público e se prevalecer do cargo para criar aquela falsidade ideológica. Bom, isso é acessório, na verdade, essa explicação. O importante é o texto, é o que se chama em direito o caput da lei, o caput do artigo, melhor dizendo. E o caput do artigo é o cabeçalho, a cabeça do artigo, aquela parte que a lei é tratada no seu fundamento principal. Pois bem, vamos lá. Prosseguindo com a leitura aqui do nosso amigo Mano Mário Fagundes. Muito bem. Vamos dissecar. Porque citar um artigo e não explicar não esclarece ninguém. Isso é verdade. Eu vi a leitura desse artigo na boca de uma pessoa e foi assim, numa velocidade, ninguém entendeu nada do juridiquês que estava. E não acabou não esclarecendo nada. Talvez, não sei, não quero acreditar que tenha tido a má intenção. Não acredito nunca nisso, eu sempre primo pela crença, no contrário, na boa fé das pessoas. Fica parecendo que a pessoa quer só botar medo citando artigo de lei, pena e blá blá blá, diz ele aqui. Pois bem, ele tem razão. Senão fica uma impressão muito ruim, não é? De que a pessoa teve a má intenção de provocar pânico, fazendo uma análise tão superficial. Se é para citar, então explica. Primeiro, se você está fazendo constar os seus próprios dados oficiais e verdadeiros, você não está omitindo nada, muito pelo contrário. Está dando publicidade a algo verdadeiro, legítimo e oficial. Isso é pura verdade, irmãos. Se você estiver fazendo o seu cadastro, se for possível, eu não sei, mas se for possível, fazer o seu cadastro lá na Telex Free americana, colocar os seus dados verdadeiros, o seu endereço, o seu CEP, que mais? O número da sua casa, são os dados que eu não estou me recordando, pede tanta coisa lá, o seu e-mail verdadeiro, que pode ser comprovado, não houver nenhum tipo de falsidade nesse ponto, daqui a pouco vamos entrar na questão do país, não é? A e-Tax ID, que são os 2 pontos que tentam criminalizar o cadastro em falsidade ideológica, o que não é verdade, repiso, e já vamos descobrir isso, ok? Vamos refletir esse assunto. Então, se você coloca lá os seus dados, né, legítimos, oficiais, podem ser conferidos, inclusive, periciados, vier na sua casa, está lá o endereço que está lá, corresponde a onde você está. Então, eu não vejo falsidade ideológica nisso, sinceramente. Segundo, se um documento de cadastro
está pedindo os meus dados, meu nome, meu endereço, nome da minha rua, número da minha casa, meu CEP, minha cidade, os números dos meus documentos de identificação oficiais, e eu informo verdadeiramente os dados oficiais que eu possuo e que eu posso comprovar e que pode ser periciado, então não é falso e nem adverso daquilo que está me pedindo. Pelo contrário, se um cadastro pede meus dados e eu o informo de forma verdadeira, especificamente ou especificadamente o que está me sendo pedido, então é impossível que seja falso ou diverso do que está me sendo solicitado. É perfeito, quer dizer aqui esse texto, em que se eu informo tudo de maneira adequada, eu diria que todas essas informações aqui são praticamente a totalidade dos dados a respeito desse ou daquele divulgador que tenha se cadastrado lá. Então qual que é a falsidade aí? Nenhuma. Não há falsidade. A proporção que existe entre um ato e outro é diametralmente oposta. Não é quase 2 detalhes. Aí você fala, mas você não existe cumprir lei na parcialidade. Precisa ser cumprida a lei na sua totalidade. Pois bem, e é fato isso. Eu não posso mudar só um dígito do meu RG, porque de fato já seria uma falsidade ideológica, porque vai remeter a uma outra pessoa. Mas é o caso aqui? Não estou remetendo para ninguém, para nenhum local. Então, ou nenhum, não vou mudar o nome da minha cidade em absoluto. Se fizerem isso, aí sim está configurado o crime. Terceiro, se eu estou inserindo os meus dados oficiais verdadeiros, não há que se falar que a finalidade, o fim, seja o de prejudicar direito. Então, por exemplo, naquele caso que eu citei da alteração do chassi, se eu mudar o chassi, o fim, qual é o fim mesmo? É ter propriedade sobre um produto roubado que não me pertence. Esse é o fim da alteração de um chassi, por exemplo. De um número de motor, enfim, só para ficar num exemplo prático, simples. Quando eu altero o motor e o chassi, ok, eu criei falsamente a propriedade em cima de um bem que não é meu. Aí sim configura-se a falsidade ideológica. É diferente. Não é o caso aqui em tela. Qual é o direito que eu quero prejudicar ao informar verdadeira e oficialmente os meus próprios dados originais e legítimos que me são solicitados? Estou prejudicando direito nenhum. Não há prejudicialidade de ninguém, de nenhum direito, de nenhuma situação. Não estou dando jeitinho brasileiro, de maneira nenhuma. Isso é bobagem. É tão simples isso, que assim, eu me sinto constrangido de falar isso, mas é necessário. Porque é escolar, como diria Sepúlveda Pertence. Eminente ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e que eu assisti a um julgamento e vi ele proferir essa frase que me marcou, chega a ser escolar, quando ele fez referência a uma citação processual tão basilar, tão básica, dava a impressão que a pessoa criou todo um cenário em cima de um fato, de algo relativo àquele processo que não deveria ter a importância que foi dado pelo próprio advogado, enfim, daquele processo. Qual é o direito, repetindo essa frase, que eu quero prejudicar ao informar verdadeira e oficialmente os meus próprios dados originais e legítimos que me são solicitados? Se tudo o que eu informo é verdadeiro e oficial e legítimo, não é inventado, não é alterado, então eu não tenho a menor intenção de prejudicar direito, nem de criar qualquer obrigação, ou muito menos alterar a verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Qual é a obrigação? A única obrigação que eu quero criar para a empresa é que ela me entregue o produto que eu estou comprando, que eu vou pagar por ele. Eu vou pagar por esse produto. Estou comprando no mercado americano e vão me entregar no site para eu poder usá-lo, vendê-lo aqui no nosso país. Existe a questão da Anatel, que mudou a lei e tal, com a Impactos, tem toda aquela coisa que cerca. A Skype, meus amigos, fica em Luxemburgo. É um país minúsculo que existe lá na Europa, próximo à França, ali, Espanha e tal, que é menor que a cidade de São Bernardo, se bobear. Que a nossa cidade é bem pequena, que tem apenas quase 800 mil habitantes, ou um pouco mais do que isso. Lá é muito menor, é o Principado de Luxemburgo, fica lá a sede.
E eles operacionalizam o Skype de lá. E eu tenho o plano Skype de telefonia, faço ligações do meu computador, eu preciso, porque eu mexo com consultoria empresarial, eu preciso de fato, uma das minhas atividades é consultoria empresarial. Eu preciso conhecer as tecnologias. Além de ser um amante da tecnologia, acompanho o VoIP há anos e anos. Muito antes do Skype ser adquirido pela Microsoft, mas muito antes. Então, meus irmãos, essa questão aí é absolutamente falsa. Eu posso sim comprar o meu VoIP externamente e utilizá-lo no país. Vamos continuar. Quando eu informo os meus dados oficiais e verdadeiros, eu quero salvaguardar direitos e não prejudicar direito. Então veja, eu não estou querendo prejudicar direito de terceiros, eu quero garantir o meu, que eu quero receber o meu produto. Eu quero receber os meus VoIPs para que eu possa trabalhar sempre assim, sem muito rococó, sem muita... inserir os dados, fazer o pagamento e receber. Quando eu informo, insiro e faço constar os meus dados oficiais e originais, o que eu quero não é negar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Estou dando os meus dados, eu não estou negando nada. Mas eu quero sim reafirmar. Reafirmar 77 vezes 7 a verdade sobre fato juridicamente relevante. Esse 77 vezes 7, meus irmãos, é um ditado popular. Então, é uma maneira de enfatizar o quanto eu quero sim me identificar, quero sim mostrar quem eu sou. Não há falsidade ideológica. Isso é bobagem. Qual é o objeto jurídico que tal artigo visa proteger? A fé pública, especialmente a genuidade ou veracidade do documento. Então, o meu documento ele é genuíno, é verdadeiro. Ele é autêntico, é isso que a lei quer preservar. Não pode deixar a Deus dará. Precisa ter pena assim para quem burlar isso. Ora, se um formulário de cadastro me pede os meus dados cadastrais, meu nome, meu endereço, documentos, e eu informo verdadeiro e oficialmente os meus dados, isso pode ser conferido e verificado, constatado de modo a validar o documento preenchido. Então, quer dizer, se eu informo esses dados, coloco tudo ali de maneira adequada, pode vir periciar, estou aqui, pegue o endereço e visite a minha casa. Não há falsidade ideológica, eu não estou escondendo nada, não estou me apropriando de nada e alterando para prejudicar direitos, de maneira nenhuma, nem criar obrigação. É uma bobagem. Aí vem uma colocação, mas o documento pediu Tax ID. Ou Tax ID, que é aquilo que está num dos campos, e você colocou o número do RG, você mentiu, omitiu, fez constar a informação daquela que deveria constar. Não, senhor. Vamos entender o que é o Tax ID. O Tax ID é um termo genérico, universal, mundial, sinônimo de, faça constar aqui um documento, um número de documento de identificação válido e oficial, que seja capaz de reconhecer como sendo a pessoa que declara ser. Pois bem, meu amigo Marco Almeida, que reside nos Estados Unidos, já há 10 anos, ele tem o Green Card, ele já é cidadão americano. Estivemos juntos naquela apresentação, naquela palestra, naquela explanação a respeito do processo lá em São Lourenço da Mata. O Tax ID é utilizado, inclusive, pelos imigrantes lá, os hispânicos, brasileiros, enfim, que estão naquele país trabalhando e não têm ainda a cidadania americana. Eles podem solicitar o Tax ID para poder fazer suas operações financeiras, inclusive. E qual é a falsidade ideológica? Ele está lá, se apresentou, sou eu, quero um Tax ID, ele ganha. Não à toa, aquele país é o país mais desenvolvido do planeta economicamente falando. Alguém tem alguma dúvida? Se eu quiser aqui no Brasil, segundo informações do meu amigo Marco Almeida, eu posso ter meu Tax ID lá nos Estados Unidos. Basta eu ir até o consulado, apresentar a documentação pertinente, dizendo que tenho vontade de investir naquele território e eu ganho um Tax ID aqui no Brasil. Senhores, não há falsidade. Não é esse número que vai dizer quem sou eu ou não. Aliás,
Quando eu coloco o meu RG, é o meu RG. Se alguém coloca alguma coisa diferente, ok, cometeu-se falsidade ideológica. Mas a partir do momento que eu coloco um documento meu, de minha propriedade, oficialmente, verdadeiramente legítimo e genuíno, não há falsidade, eu não estou me escondendo nem me omitindo. Estou aqui. Pois bem, pronto, diz aqui. Posso colocar nesse campo meu CPF, meu número de RG, meu número de passaporte e há quem diga que até mesmo o número de CNH. Todos esses aí são Tax ID e são aceitos de fato pelo campo. Aonde é destinado a isso, não há problema. Aí vem alguém e diz assim, mas no campo, country, que quer dizer país, você colocou United States, ou seja, Estados Unidos. Bom, se todos os outros dados informados são pertinentes ao Brasil, por que então escolheu a opção United States? Sabe por quê, meus amigos? Porque a opção ela foi retirada do sistema. Primeiro, para não gerar qualquer possibilidade de alguém mal intencionado realizar cadastros a partir da plataforma IP da Impactus e gerar problemas para a Impactus. E segundo, para evitar o conflito de informações, duplicidade de dados no sistema, que é também uma das razões que orientam se colocar RG em Tax ID ao invés de CPF, porque também geraria conflito de duplicidade de dados no sistema. Não tem nada a ver com burlar a lei ou com falsidade ideológica. Os dados são informados dessa maneira por uma questão técnica operacional do sistema e por nenhuma outra razão mais, como querem forçar a barra, como querem parecer, ou fazer parecer. Meus irmãos, a questão do country, eu já vejo assim, é onde eu comprei o produto. Lá não diz país onde resido, embora haja sim os dados acima, sendo os dados da minha residência, da minha casa, enfim, da minha cidade. E eu os coloco lá de maneira clara, honesta, legítima, sem problema nenhum. Agora o sistema me viabiliza colocar também Estados Unidos. E se ele não tem Brasil por essa razão que já foi explicado, para não criar problemas para a empresa, e até nisso eles pensaram, zelaram, tá certo? E o sistema me permite, ora, qual é a minha intenção? Isso aí tem que ser questionado com a empresa, não comigo. E a empresa valida isso depois. Se ela valida e aceita, ora, ela sabe. Ela entende que não há possibilidade de colocar seu país Brasil. Mas eu garanto para você, se ao detectar que está tudo lá em língua portuguesa, pega o CEP e coloca para você ver de onde que é. Você vai descobrir onde é a casa da pessoa. Entra no Google Street, pronto, você vai ver à frente a fachada da casa da pessoa. Qual é a falsidade ideológica? Nenhuma. Qual é a omissão? Nenhuma. Prejudicar direitos de que terceiro? Nenhum. Ora, vamos ter bom senso na análise. Hermenêutica, meus caros. Análise do artigo textualmente, da sua significância, respeitando a sua inteligência de interpretação. A apenação é um acessório condenatório. Após infringir a lei, aí sim o importante vira a apenação. Mas todo mundo é inocente, é o princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A não ser nos casos específicos de lei em que há a inversão do ônus da prova, como é o caso do ataque que a empresa está sofrendo. Pois bem, prossigamos aqui com a leitura que nos trouxe esse amigo inteligentemente, tá certo? Se o sujeito passivo for culpado em fazer constar dados seus originais e oficiais, quem é o sujeito passivo? Sou eu. Fui lá, estou fazendo um cadastro, vou me estabelecer um contrato com essa empresa, comprar lá as minhas 50 contas VoIPs ou minhas 10 contas VoIPs, dependendo do estoque que eu quero ter. Vou comprar esses produtos e eu sou o sujeito passivo, porque eu estou preenchendo de boa fé verdadeiramente os meus dados. Se o sujeito passivo for culpado em fazer constar dados seus originais e oficiais, e se sobre ele recair algum crime por fazer constar alguns dados em detrimento de outros, sob orientação de quem está recebendo esses dados, no caso a empresa, Telex Free INC, ela seria então no mínimo coautora, porque está induzindo a erro as pessoas.
É isso. Mas não, não há responsabilidade de quem está fazendo. Então prossegue-se aqui. Duvido muito, mas muito mesmo, se isso fosse realmente um problema, que a empresa estaria recebendo esses cadastros com IP de fora do país. Muito menos estaria realizando pagamentos em contas bancárias no Brasil, através do PG. Como disse, aliás, vale lembrar, nossa empresa, como essa empresa é maravilhosa, existem mentes brilhantes por trás disso. Carlos Costa, Ivan Zeller, enfim, James Merrill, são mentes brilhantes e já se precaveram do próximo ataque do mercado que estão tentando proteger no Brasil. Qual é o próximo ataque? O mesmo ataque que sofreu, vou falar de uma empresa, que eu não estou defendendo essa empresa de maneira nenhuma, pois não a conheço, apenas de nome e de notícias pela internet. Então, o seu proprietário, o Henrique, se não me falha a memória, esse é o nome dele, ele foi preso sob acusação de pirâmide financeira, né? E conseguiu um HC, saiu por esses dias. O HC seria o famoso habeas corpus, né? Que não há necessidade dessa pirotecnia jurídica toda, como estão fazendo com a Telex Free também. Estão tentando ainda, né, fazer uma prisão do Carlos Costa para dar toda aquela coisa de crime e tentar derrubar a empresa. Está muito claro isso. Lei de Pareto, princípio de Pareto, não se esqueça. Então, prenderam, e antes de ele ser preso, ele fez uma palestra em um determinado local, não sei, eu só vi o vídeo pela internet, em que ele testemunha o caso dele, em que o banco Itaú ligou para ele, dizendo que não havia interesse mais na conta da empresa dele, por ser marketing multinível. Será que os bancos estão sendo pressionados, meus irmãos? Não é? Os apadrinhados políticos com os maiores lucros da história do Brasil, não é? E será que estão sendo pressionados? Porque senão o governo, sabe como é que é, né? Eles estão com a lei na mão, fazem o que quer. Se diz assim, olha, é um ditado jurídico, não é? Muito interessante. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Faça uma lei e você acaba com o lucro dos caras. E aí vão pressionar eles. Você já viu como é que funciona, né? Então, aí ligaram para eles, ou melhor, para o Henrique, falaram, não nos interessa mais sua conta, tá? Ok, deixa eu fazer alguns pagamentos aí, me dá um prazo. Não tem prazo, você só pode fazer um movimento na sua conta, daqui para outra conta em outro banco. Aí ele correu atrás de outro banco, Bradesco, deu lá os documentos, pediram para retornar no dia seguinte, trazendo outros documentos, alguma coisa assim, e disseram que havia um comunicado proibindo a aceitação de empresas de marketing multinível. Veja você, não é só contra a Telex Free, não, é contra o marketing multinível de maneira geral. Querem nos manter mesmo na situação difícil para, né? Afinal, qualquer melhora econômica, você vai e consagra aquele governo, né? E aí é o que eles querem manter do jeito que está. Mas vamos lá. Ele foi lá, não aceitaram. Ele correu para o Banco do Brasil, onde a Impactos tem a conta, adivinha. De maneira simpática, o amigo que ele conhece há tanto tempo, o gerente do banco, candidamente diz que gostaria muito de ter a conta dele lá, mas não podia, porque havia um comunicado interno do banco orientando a não aceitar contas de empresas de marketing multinível. E eu posso dar um testemunho aqui, e só vou fazê-lo aqui, porque aqui é o meu espaço, é o meu canal do YouTube e eu falo o que eu quiser. Tenho direito de me expressar, sem medo. Eu andei pesquisando e existe o BB Américas, que é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos, e pensei em fazer uma atividade lá em solo americano e fazer o crédito dentro da conta bancária americana, em solo americano. E é possível fazer isso, sim, é bem interessante o sistema. Pois bem, o primeiro questionamento é se seria a empresa Telex Free, porque senão não seria possível. Não é? Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, é só para fazer um perfil da sua conta. Pasmem. Ué, o que tem a ver? Desde quando o banco tem função de polícia? Desde quando o banco julga a origem do meu dinheiro? Se tem suspeição, chama a polícia e pede para verificar, a Polícia Federal, Interpol. Insisti com isso, ouvi da funcionária. Ninguém me contou. Ouvi da funcionária. Existe uma orientação da diretoria do Brasil para não aceitar contas que tenham o objetivo de receber dinheiro dessa empresa, Telex Free. Isso em solo americano, meus amigos.
Isso aqui é testemunho. Não estou falando que eu ouvi falar. Testemunho. Aconteceu comigo. Comigo. Então, meus irmãos, a empresa inteligentemente, com seu planejamento estratégico, contratou uma outra empresa para poder, que seria o próximo passo aqui no Brasil, não é? Nos impedir de receber os valores, como? Cortando, mandando, né? Não é cortando não, mandando os bancos não aceitarem contas, não aceitar fazer nenhum tipo de atividade financeira da Impactus, não é? Que é a empresa que atua aqui no Brasil em parceria com a Telex Free. Pois bem, vamos lá. Como disse, os dados informados foram assim informados para apenas não gerar conflito no banco de dados, duplicidade de cadastros, etc. Outras duplicidades ou dubiedades. Então não há dúvida. Nós não queremos deixar nenhuma dúvida não. Sou eu quem fiz. Não é? O tipo objetivo, segundo os juristas, o que é tipo objetivo? Aqui seria um estudo do tipo objetivo da falsidade ideológica. Não é? Então, o que seria objetivamente falsidade ideológica? Não é? Então, que configure a falsidade ideológica. Então, o tipo objetivo, segundo os juristas e criminalistas, nada mais do que Celso Delmanto, Roberto Delmanto, irmãos, e Roberto Delmanto Júnior, que é óbvio, né? Filho do Roberto Delmanto e sobrinho do Celso, falecido eminente advogado Celso. A alteração da verdade deve ser juridicamente relevante e ter potencialidade para prejudicar direito. Caso contrário, será um dado supérfluo, inócuo, indiferente. Quer dizer o quê? Não é o fato de estar nos Estados Unidos lá que me torna um criminoso. Que o Tax ID, que é um dado universal, ser o meu RG e sendo o meu RG. Sendo o meu RG. E isso não me torna criminoso, como tentaram fazer acreditar na internet. Uma bobagem. Então vamos em frente. O que uma pessoa pode prejudicar ao informar de forma literal todos os seus dados reais e oficiais? E quando o faz de forma diferente, porém sob a orientação de quem está recebendo as informações, estará fazendo de boa fé, crendo que está fazendo de forma correta, e não com dolo, com vontade de mentir, falsificar, prejudicar. Então quer dizer que, se o sistema me permite colocar meus dados verdadeiros, e o único dado, United States, por motivos técnicos, para não prejudicar impactos, ok? Não me é possível colocar Brasil, isso não me transforma, não há dolo, não há crime. Bobagem. Até nas proporções aí dos dados aí, poderia não ter nem o campo país lá. Poderia não ter. Poderia não ter. Qual país? Não precisa colocar nada. Eu já vou deduzir pelo que você escreve. Que língua que é essa? Bom, é português. Bom, de ver se é Portugal esse CEP. Não, não é. É Macau? Também não. Não, de onde que é? Ah, alguém vai falar do Brasil, ótimo. Gente, ou a cidade. Por várias razões você consegue pegar essa questão. Se quem recebe os dados diz que é para ser informado naquela maneira e aceita e valida esses dados, que nem falsos são, mas sim verdadeiros, e a consciência de quem informa e faz com que assim conste, repousa tranquila sobre o manto da boa-fé. Não há dolo, não há crime, não há falsidade ideológica, no caso em tela. Ainda mais porque, em um momento posterior, há o preenchimento do cadastro do processador de pagamento, o GPG, é verdade, no qual aí sim não há risco de duplicidade de informações. Lá não tem risco. De modo que, reafirmando de boa fé o desejo de fazer constar informações verdadeiras e oficiais, a pessoa poderá informar em Tax ID o seu CPF, e em país poderá informar Brasil, caso em que a universalidade dos dados informados, em conjunto nos dois cadastros, serão total e inteiramente verdadeiros e adequados. Quando se preenche o GPG, você precisa informar que Brasil você é, de que país você é. E lá você coloca Brasil, sem problema nenhum.
E você só consegue fazer esse cadastro de GPG se você fizer o seu cadastro junto à empresa Telex Free. Quando você quer a forma de pagamento, tem lá MyGPD, você obrigatoriamente vai ser remetido a uma outra página que vai mandar um PIN, né, uma espécie de código PIN, PIN, que nós conhecemos aí de telefonia e tal, que vai para o seu e-mail, e somente então com esse PIN é que você conseguirá efetuar o seu cadastro na GPG. Então vai para o seu e-mail particular e tal. E lá você vai ter que colocar os seus dados lá no GPG. Senão você não recebe o dinheiro, meu irmão. Simples assim. E lá acontece isso. Então não há má fé, não há falsidade ideológica. Que bobagem. A soma das informações dos dois cadastros se convergem cada vez mais em uma mesma e única direção. E da verdade e da boa fé. Então, portanto, meus irmãos, em direção da verdade e da boa fé. Então ninguém se utilizou de má fé aqui. Meus cadastros, meus dados são sim verdadeiros. Não há falsidade ideológica. E eu estou firmando um cadastro com uma empresa americana. Ok? Não com a Impactus. Num IP americano. Não tem nada a ver com a Impactus mais. A empresa aqui está com as suas atividades suspensas. Deve se manter assim enquanto a liminar persistir. Sim, deve-se. Então, portanto, meus irmãos, vamos com muita calma nesse pré-julgamento, em apontar dedos para as pessoas de maneira inadequada. Claro que eu não concordo. Olha, eu vou repetir. Eu acho que, infelizmente, isso não vai atingir a todos. E é muito triste isso. É muito triste. Portanto, quem conseguir ajudar as pessoas, que ajudem. Não é? Que consigam ajudar. Eu, infelizmente, eu estou mais do outro lado. Precisando de ajuda, não ajudando. Então, nesse momento eu não consigo. Então, que ajudem de alguma forma. Seus amigos, seus líderes, que nesse momento muitos viraram fumaça, não é? Eram cadastradores, não líderes. Eu costumo dizer que eu não sou líder da minha equipe. Nunca fui. Mas somos parceiros, uma equipe que trabalha em conjunto. Né? Eu dou suporte jurídico, dou suporte, assistência que é necessária. Enfim, em relação ao negócio, vou lá, faço palestras, ajudo, oriento, ensino como que faz os anúncios, se for o caso, operacionalizar o VoIP. Nós vamos lá no cliente, explicamos como é que instala, como é que usa, como é que faz. Então toda essa questão do produto a gente dá o suporte, é o que é importante. Não adianta sair por aí, por isso que vai mudar o conceito da empresa, acredita. Bom, aí ele fala aqui de uma jurisprudência do STJ, STF, em respeito a isso que eu acabei de ler. Diz assim, que o crime de falsidade ideológica só se perfaz, só se realiza com o dolo específico, que é o fim. Lembra do caso do carro? Se eu cooptei, se eu peguei aquele cidadão lá, que é funcionário público lá no Ciretran, e ele veio e viu que era falso aquele número no meu chassis, e ele atestou que era verdadeiro, qual era o fim? O fim era ser dono legítimo do carro, coisa que eu não sou. O carro era roubado, não é isso o exemplo? Tá certo? Então sim, aí sim há um dolo específico, o fim, a finalidade é prejudicar direito. De quem? Do antigo proprietário do carro. O carro não é meu. Isso sim é falsidade ideológica. Prejudicar direito, criar obrigação, né? Ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Isso sim. Mas, se eu informo os dados verdadeiros e reais, como posso estar querendo, como posso ter dolo de querer falsificar alguma coisa, dizendo e inserindo e fazendo constar dados verdadeiros e oficiais e originais, e ainda assim ter vontade de prejudicar e de falsificar? Ora, quando eu quero falsificar alguma coisa, prejudicar um terceiro, um direito de terceiro, sobre fato juridicamente relevante, eu não uso meus dados verdadeiros, eu não coloco meu endereço, eu não dou meus documentos oficiais e legítimos para isso. Imagina, que bobagem. Como é que você falsifica alguma coisa, prossigo eu na leitura, fazendo constar dados verdadeiros e oficiais, onde deveria, então, de má fé, constar dados falsos? Como é que você falsifica alguma coisa, repito eu, fazendo constar dados verdadeiros e oficiais, onde deveria, então, de má fé, constar dados falsos? Foi o que eu acabei de falar, sem querer. Se houvesse má fé mesmo, eu colocaria dados falsos. E para fechar com chave de ouro,
Diz ele aqui: não há crime de falsidade ideológica em documentos sujeito a verificação ou comprovação. Pode pegar os dados lá, são os meus. Ou seja, se os dados por mim inseridos por mim forem verdadeiros e forem passíveis de serem confirmados, não é? E comprovados, não há falsidade ideológica. Poderiam até ser todos dados falsos, que ainda assim não seria crime de falsidade ideológica. Afinal, a quem isso prejudicaria? Dados falsos prejudicariam a terceiros? Nesse caso não, prejudicariam a mim mesmo, que não teria como comprovar que eu sou eu mesmo, que não teria como reivindicar os meus direitos, meus pagamentos. Só a mim prejudicaria, caso eu fizesse constar dados falsos. Imagine você colocando dado falso, RG falso, CPF falso, ou o que for. Aí você pede que se remeta o dinheiro para a sua conta, né? Para você receber, em nome de quem se são dados falsos? Não tem como você colocar alguns dados verdadeiros na base de dados da Telex Free e outros dados lá no GPG. Não tem como. Aí sim a falsidade ideológica. Tá certo? E mesmo que fossem falsos, para haver crime teria que ocorrer dano real. Ou seja, quem foi que eu prejudiquei ao informar meus dados verdadeiros? E a quem eu efetivamente prejudiquei caso tivesse mentido os dados? Ninguém, no máximo eu mesmo. Bom, meus amigos, é fato. Qual é a novidade aqui? Facinho. Nossa, escolar. Chega a ser escolar. Aí vem ele dizendo: então esse papo de falsidade ideológica só é cabível, só seria cabível, para quem tivesse omitido e mentido sobre dados que pudessem ou que tivessem efetivamente lesado e danificado o direito de terceiros. Quer falar? Fala. Qualquer um fala. Papagaio fala. Mas então fala e explica, e comprova. Não é só falar e criar situações hipotéticas, e induzir pessoas a não fazer coisas, a deixar de fazer coisas por estarem achando que estão fazendo algo de errado. É verdade. Criou-se um pânico inadequado, absurdo, desnecessário. Sob um manto de uma espada de justiça e de idoneidade, honestidade, como se nós outros fôssemos todos bandidos. Repito e repiso, eu não concordo como anunciaram. O líder, que não me interessa o nome aqui, eu no lugar dele me retrataria. Mas ele entende e respeita o contraditório de pensar de forma diversa, isso não me incomoda. O problema é dele, não é meu. Eu não faria. Se ele diz eu acho que eu devo fazer, eu faça. Quem pagará o preço é ele. Quem sou eu para apontar o dedo para ele? Como já diria, ou já disse um grande filósofo do passado, mestre dos mestres: atire a primeira pedra quem não errou. Não julgueis para não seres julgados. Pois é, meus irmãos. Então, nesse caso em tela, não é? Eu acho que esse pânico ele é desproporcional, ele é simplista, não é? Sob o manto de uma pseudo-justiça. Eu coloco minha mão sobre qualquer Bíblia também e digo que aquilo que está escrito lá fui eu mesmo quem escreveu, qualquer outro livro. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Mas não vamos esquecer que pessoas desonestas, repito, existem em qualquer parte do mundo. Ou fora desse país não existem os malucos que entram nas escolas e matam criancinhas. Não é? Apareceu uma figura dessa aqui. Quem não se lembra do caso do Rio de Janeiro? Aquele rapaz que estudou numa escola e matou vários adolescentes. Mas quantas vezes isso aconteceu, essas chacinas aqui? Vai ver lá fora como isso acontece. Então, o problema é ser humano. Então, não adianta aí querer nos criminalizar aqui e depois dizer que está pensando nos seus patrícios, não. De maneira nenhuma. Eu dispenso essa proteção, sou homem, não é? Já homem formado, já tenho aí meus 49 anos de idade, não preciso dessa tutela jurisdicional e nem moral de quem quer que seja. Eu tenho orgulho do meu país, desse povo que saiu na rua reivindicando seus direitos. Eu fui um cara pintada. Assim como eu ajudei a colocar aquele cidadão na presidência, eu ajudei a tirá-lo também. É assim o nosso povo. Eu tenho orgulho, não tenho vergonha de ser brasileiro, não tenho vergonha de nada, não. Eu não acho que eu vou balizar o meu patriotismo
por atitude de uma juíza e de alguns desembargadores. Por isso que eu não concordo quando as pessoas respeitam, eu não concordo e fico na minha. Eu simplesmente penso, eu não concordo quando as pessoas me dizem que tem vergonha de ser brasileiro. Eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Se eu for perder o meu orgulho patriótico porque uma juíza fez uma bobagem daquelas, porque os desembargadores ainda insistem, ou porque uma ministra fundamentou a rejeição de uma medida cautelar pela súmula 731, que versa sobre a licença-prêmio dos juízes da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, essas coisas absurdas que estamos assistindo, o meu patriotismo não está calcado nisso não. Por isso que quando nós formos votar, meus irmãos, vamos pensar bem. Somos mais de 1 milhão de pessoas, de cabos eleitorais. Mais de 1 milhão, hein? Vamos ficar de olho em alguns políticos aí, vamos ficar de olho. Agora está todo mundo assim, né, querendo tirar o corpo fora. Nem todos, tá? Mas alguns aí estão cheios de medos aí. Marcam o nome dos caras e depois deixam eles vir pedir voto, não é? Então eu não tenho vergonha nenhuma de ser brasileiro, não sou adepto da lei de Gerson, sei muito bem o que é a lei de Gerson, não é? Sei muito bem o que um famoso presidente do passado, que eu vivi na época dele, mas eu era ainda jovem demais, mas enfim, sofria também os danos causados por essa figura, não é? Que declarou publicamente que o livro de cabeceira dele era O Príncipe, por isso que ele mandava matar muitas pessoas, de Maquiavel, vale dizer. Que eu já li também, e mandou colocar as frases em locais públicos, inclusive carros fortes. Era muito comum você ver circulando pelo país, tinha a bandeira do Brasil escrito assim, ame-o ou deixe-o. Então ele mandava embora as pessoas que não gostavam do país. Eu achava uma bobagem aquilo, mas essa era a campanha governamental da época. Aqui não, a gente ama e faz protesto na rua para reivindicar os nossos direitos, isso que importa. Bom, meus amigos, esse vídeo já está ficando longo, então por isso vamos fechar aqui. Se alguém fez lá um cadastro na Telex Free INC e informou dados falsos que não podem ser comprovados com o intuito de prejudicar e com vontade de falsificar, e com isso causou dano real a alguém, tudo bem. Não foi o meu caso, nem é o que recomendo, diz aqui o nosso amigo que escreveu esse belíssimo texto. Se for fazer, faça como eu fiz. Eu posso pôr uma mão sobre a Bíblia, diz ele, em referência a determinada pessoa que soltou alguma coisa dessa na internet, né? Falando de uma honestidade daquele país que se arrepia. Eu também arrepio com a honestidade do brasileiro. Outro dia perderam uma mala aí com mais de 20 mil reais. Um morador de rua encontrou e devolveu para o dono do restaurante. Isso é de arrepiar. Não é botar a mão na Bíblia, não. Isso aí não quer dizer nada, porque se no coração da pessoa não tiver realmente acontecendo aquele juramento, não quer dizer nada. Palavra eu também tenho. Sou homem feito, pai de família, meu rei. Devo nada a ninguém, só os bancos agora, infelizmente. Fazer o quê? A gente vai pagar, viu? Então diz ele aqui, ó, eu posso pôr uma mão sobre a Bíblia ou sobre o livro que for, e levantar a outra mão e jurar que todos os dados por mim informados no conjunto da obra, na somatória dos 2 cadastros na Telex Free e GPG, são meus, são verdadeiros, são comprováveis, são legítimos, e que eu não tive a intenção de prejudicar direito juridicamente relevante, e que não causei qualquer dano a quem quer que seja. E ainda que eu tivesse, o único capaz de ser prejudicado seria eu mesmo. Ou seja, se eu tivesse feito essa bobagem, eu mesmo é que seria prejudicado, não é? Porque o único problema que eu iria causar seria eu não ter como receber meus pagamentos, porque não conseguiria provar que eu sou eu mesmo, porque teria mentido nos dados informados. Só para reforçar, para haver falsidade é preciso que ocorra não só o desejo, a vontade, o dolo de prejudicar direito ou de falsificar, como é preciso que ocorra o dano real, e não apenas possibilidade de ocorrer dano real. Agora me mostra o dano. Qual foi o dano? Qual foi o direito prejudicado? E mais, nem precisava. Mas me mostra a falsidade onde está, sendo que todas as informações prestadas e feitas constar podem ser verificadas e comprovadas como verdadeiras, demonstrando muito mais a boa-fé
e afastando qualquer ego mirabolante de má fé, conclui-se o texto. E aqui eu faço uma parte. Com todo respeito ao meu amigo Mano Mário Fagundes, eu não sei quem é, nem sei se ele é o autor desse texto, para falar a verdade. Ele já está como fogo no palheiro na internet, portanto, eu apenas estou aqui transformando ele em vídeo, nada mais, e dando meu parecer particular a respeito disso. Meu amigo, eu nem acho que é uma teoria mirabolante de fé. Ela é de uma simplicidade, de uma infantilidade tamanha, que Sepúlveda pertence, diria assim, nem escolar. É pueril. Fica mais para a teoria pueril, essa da falsidade ideológica, juridicamente falando, do que propriamente se eu dissesse que ela é escolar. Portanto, meus irmãos, não se apavorem, não há motivo nenhum para pânico. Nenhum. Se você for chamado para esclarecer, vai e esclareça. Chama um advogado ou não, não vejo a menor possibilidade disso. Não há problema nenhum. Se alguém tem que responder alguma coisa, são as empresas. Há impacto, ser investigado, e o Carlos Costa não está contra isso não. Ele não é conivente com isso. Ele foi claro e direto. É proibido cadastros irregulares. Agora, o Carlos Costa não pode falar para mim, para você, ou quem quer que seja, não compre VoIPs, não compre produtos fora do país. Nem ninguém pode falar isso. O produto é lícito, é tecnologia. Eu quero trabalhar com meu VoIP, quero fazer minhas vendas. Quero operacionalizar. Imagina, é uma bobagem. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz de Deus. Vamos todos ficar na tranquilidade. Vamos ter fé que a nossa empresa volta, a Telex Free volta, não é? E nós vamos continuar trabalhando duramente na prestação dos esclarecimentos, dar o suporte que vocês precisam ter nesse momento jurídico. Eu sei que eu abordei um assunto muito delicado, fui muito pressionado lá na minha palestra sobre isso, não é? Não podia naquele momento dar algum tipo de resposta conclusiva. Portanto, meus amigos, está aí a resposta conclusiva. E eu fiz de maneira particular, no meu canal. Só não fiz também outro antes e lá. Primeiro que eu não tinha tomado contato com um texto brilhante desse que desse suporte para que eu pudesse desenvolver também o meu pensamento. Que ele converge ali, não é? Então, lá, além de não ter sedimentado toda a teoria ainda naquele momento, eu não poderia contaminar aquela palestra, aquela apresentação com esse tipo de informação que não era o objeto lá, certo? Então, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês por esse longo vídeo, 1h12, já está passando muito tempo, peço desculpas, mas é muito importante esse vídeo, muito importante, porque ele vai levar paz a muitos corações, para que vocês possam seguir as suas vidas normalmente. Fiquem em paz, na paz de Jesus, na paz de Deus, ou na paz da sua fé, seja qual for, não importando se a sua religião é essa ou aquela, ou se você é ateu. Se for, fique na paz da sua consciência. E todos vocês, meus amigos divulgadores, tenham o meu respeito, tenham o meu carinho e o meu esforço em tentar ajudá-los. Portanto, agradeço a todos por essa audiência, por essa atenção, e até um próximo vídeo, ou até a próxima TV Telex Free, se eu, depois dessa gravação, for convidado. Tá bom? Fiquem com Deus e Pax et Bonum, paz e bem a todos vocês.